Olá, meus amigos, minhas amigas, mais uma quarta-feira em honra a São José. Hoje eu vou falar para vocês um resumo desse livro aqui, ó, Valei-me São José, do Monsenhor Jonas Habib. É mais uma honra, né, a esse grande santo que viveu entre nós e faleceu recente, no dia 12 de dezembro agora de 2022. Como é um homem precioso, o Monsenhor Jonas, né? E hoje a gente vai falar aqui desse livro que é mais uma obra desse grande santo que fez tantas obras, né? Para todos nós aí na Canção Nova e enfim, tem tantos frutos. Como é importante. Vamos entrar em oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, o livro aqui muito importante para o homem. Ele não é dedicado apenas para o homem. Então, as mulheres podem ler. Isso vai ajudar a entender um pouco o papel do homem e da mulher, né? Mas ele, logo na capa, ele traz aqui São José, exemplo de homem na construção da família, né? Vamos lá. Primeiro capítulo aqui tem o título José, um modelo para os homens. O que é interessante nesse capítulo? Ele faz uma comparação aqui muito profética, né? Comparação com um trem. O trem tem a locomotiva e tem os vagões. E cada um tem ali a sua atribuição, né? A sua função. E não precisamos nem falar em nível de importância, né? Muitas vezes a locomotiva ela tá ali, né? Para puxar, para arrastar, mas ela não é o mais importante. Muitas vezes o importante de fato é a carga, né? O que carrega os vagões. E os vagões por si só não têm essa atribuição, né, de se puxar, de se arrastar. Quem faz isso é a locomotiva. Então, ele faz essa comparação aqui com o homem. O homem tem esse papel de arrastar, de puxar, né, de levar os vagões, né? E seja lá o que for que esse homem, né, recebeu como confiança de Deus, ou seja, Deus o entregou algo, né, para que ele leve, para que ele puxe em direção ao reino de Deus. Então, quando o homem deixa de ter esse papel, isso traz um problema enorme, não só para a família, né, mas para a sociedade como um todo. O homem deixa de fazer o papel principal, que é essa de conduzir, né, de levar, de puxar, de arrastar. Então, eu separei alguns trechos aqui do livro para ler para vocês. Vou ler aqui o primeiro. O homem precisa se religar urgentemente com Deus. Religião não é apenas coisa de mulher ou de criança. Religião é, antes de tudo, coisa de homem, porque o que olha para frente, o que aponta para a meta, o que arrasta para o ponto de chegada é a locomotiva e a máquina que vai à frente. Ou seja, muitas vezes, de uma forma aqui muito profética, né, o Sr. Jonas está trazendo isso, é a mulher que fica fazendo esse papel. O homem entra numa situação confortável de ser vagão e de ser puxado, né? A mulher assume as pastorais, a mulher assume os trabalhos na igreja, a mulher assume as coisas de casa, a mulher muitas vezes assume finanças, assume coisas, né, que o homem deveria ter que fazer. E esse papel de passividade do homem em ser arrastado, em ser puxado, não é só um problema dentro da igreja, né? É um problema na sociedade, porque ele acaba sendo arrastado por tudo, pelas coisas mundanas, pelo pecado, né? Pelas, enfim, os amigos ali que não são convenientes, né? Os erros, as falhas, e o homem, se deixar ser vagão, ele vai continuar sendo levado, sendo arrastado pela vida e pelas coisas que acontecem. E o papel, né, que o Monsenhor Jonas traz aqui muito claramente é o contrário. O homem tem que ser essa locomotiva, essa máquina que arrasta as coisas em direção ao propósito de Deus, né? Seja na família, seja na sociedade. Então, é necessário que o homem se religue a Deus através do quê? Da religião, que é isso que ele está colocando aqui. O homem precisa voltar para a igreja, precisa voltar a conduzir grupos de oração, conduzir grupos de homens, conduzir catequese, conduzir, né, pastorais,
precisa estar envolvido, precisa levar a família, enfim. Esse é o primeiro ponto. Segundo capítulo aqui, pessoal, tem o título de São José, rogai por nós. Um ponto muito importante desse capítulo aqui, vou ler para vocês, né? Que o homem precisa acreditar que ele é amado por Deus. Então, o que aconteceu, e aqui mais uma vez, né, Monsenhor Jonas traz de forma profética isso, a sexualidade foi uma coisa banalizada por muitos, né, anos, décadas aí, e o homem entrou muitas vezes de forma vergonhosa nisso, né, virou motivo de chacota, de piada, de brincadeiras. Então a sexualidade, e que é algo tão sério, tão importante e santo para Deus dentro, né, do matrimônio, para o homem virou uma coisa banalizada. E aí qual a consequência disso? A vergonha. E o pior, né? Provavelmente o homem nem se sente amado por Deus pelo tamanho do seu afastamento e distância. Então vou ler mais um trecho aqui para vocês. Por isso, muito cedo, você acabou ficando com vergonha de Deus. Vergonha porque no fundo você sabia que estava errado, que não era nada disso que você queria. Mas você fazia, falava, brincava, abusava, era vítima. Não queria que fosse assim, mas não sabia como escapar. A consequência foi uma terrível vergonha de Deus. Então, qual é o impacto disso, né, pessoal? Que o homem precisa de cura. O homem precisa, né, de fato, ele precisa saber que ele é amado. O homem perdeu isso. E ele faz mais uma comparação aqui muito legal, né, com o corpo humano. O corpo humano tem o coração e tem a cabeça. E na Bíblia muitas vezes é falado que o homem é a cabeça, né? Mas a gente sabe a importância que o coração tem, né? Sem o coração, né, o nosso corpo não vive, né? Então, a comparação que ele faz é que a mulher é esse coração, né? Ali, a coisa mais importante. Mas, se a cabeça não vai bem, o resto do corpo não vai bem. Se a cabeça não vai bem, o coração não vai bem. Então, como o homem precisa entrar nesse papel de ser a cabeça para que as outras coisas aconteçam bem na vida, né? Inclusive o papel da mulher. E aí eu vou ler mais um trecho aqui para finalizar o capítulo 2. É isso que Deus quer, que você seja homem de Deus, que você resista à tentação e fuja do pecado. Ele fará o resto. Ou seja, o homem só precisa, né, dar esse passo de não quero mais isso, quero uma vida nova, quero ser um homem novo, né? E Deus vai fazer o resto, né? Como o Monsenhor Jonas aqui é cuidadoso nas palavras, né? Vamos para o capítulo 3. O capítulo 3 tem o título Firmes como João e José. Uma coisa muito interessante une, né, João e José na Bíblia, nos Evangelhos, né? No início ao fim, ambos os momentos, Deus, né, recomenda que eles recebam Maria em sua casa, né? José, lá no início, na anunciação do anjo, recebe Maria por orientação divina. E aos pés da cruz, né, João, ali Jesus fazendo quase que um testamento, né, diz a João, eis a tua mãe, né? E o próprio Evangelho diz que João a levou para a sua casa. Antes disso, né, Jesus vira para Maria, né, e a chama de mulher e diz, eis o teu filho. Então isso é uma ordem de Jesus, né, um testamento, algo sagrado que Jesus deixou ali para todos os cristãos. Então não foi um momentâneo para João, tanto é que ele não cita nome, Jesus não cita João, não chama Maria pelo nome, chama Maria o quê? De mulher. Então Jesus inicia uma nova economia ali da salvação, né, se a gente puder dizer assim, com a maternidade de Maria. E todo cristão precisa reconhecer isso, ou seja, o que Monsenhor Jonas está trazendo aqui é essa necessidade do cristão receber Maria em sua casa, em seu coração, em sua vida. E ele vai além, né? Ele diz aqui
como é importante que nós nos consagremos a Maria, né? Se você ainda não fez, faça a sua consagração a Nossa Senhora, tá bom? Vou ler um trecho aqui que ele diz o seguinte: não tenhas receio de receber Maria, como o anjo disse a São José, assim como ela concebeu, gerou e deu à luz a Jesus por obra do Espírito Santo, ela vai concebê-lo, vai gerá-lo, vai regenerá-lo e vai dar à luz o homem novo que é você, por obra do Espírito Santo. Então não tenha medo, né? Vou aqui para o 4º capítulo, que tem o título Tesouro para seus filhos. Mais uma vez aqui, Monsenhor Jonas traz uma história muito linda lá de Tobias e Tobit, né? Tobias era um homem muito rico, mas perdeu tudo, né? E aí ele dá uma orientação ali ao seu filho, né? Que eu vou ler para vocês aqui, que está lá no livro de Tobias. Não receis, filho, pelo fato de termos ficado pobres. Terás muitos bens, se fores temente a Deus e te mantiveres afastado de todo pecado, agindo sempre bem na presença do Senhor, teu Deus. Então aqui, Monsenhor Jonas traz essa palavra aqui bíblica, né, da história de Tobias e Tobit, sobre o que é importante nós deixarmos de legado para os nossos filhos. Então eu vou ler aqui para vocês. Hoje, Deus mesmo está lhe dizendo: a herança que você precisa dar aos seus filhos é que eles sejam de Deus. Não tenha medo de lhe dar Deus, de lhes garantir a vida eterna. Ou seja, muito mais que os bens mundanos, né, que pedras preciosas, dinheiro, terras, etc., né? O que nós precisamos deixar de legado, de tesouro verdadeiro para os nossos filhos é Deus. E não tem nada mais importante disso aqui, ó, levá-los para a vida eterna. Então essa missão, ela é muito, muito, muito fundamental, né? E aí um passo muito importante para isso é, mais uma vez, né, ele traz aqui a importância de dizer não para o pecado. Por que o não para o pecado? Porque é a forma como a gente de fato vai se aproximar de Deus, né? O pecado aqui ele traz como se fosse uma droga, né? Ou seja, eu sempre preciso de uma dose, como se fosse um vício, então eu sempre preciso manter, né? Aquilo vai nos consumindo, ou seja, eu entrei no pecado e não acaba, eu sempre vou precisar de algo mais. Então é necessário romper, é necessário quebrar, né, esse vício, enfim, sair do pecado para de fato nós sermos curados e estarmos debaixo da graça de Deus. Assim que funciona, né, a economia da salvação, tá? E eu vou para o 5º, né, o 5º e último capítulo aqui, que tem o título Como José e Maria. Basicamente nesse capítulo aqui, né, o Monsenhor Jonas tem a mensagem seguinte: acorda, acorda. Ele diz o seguinte: José e Maria foram chamados para o grande mistério da salvação de todos. Deus chamou você para o mistério da salvação de uma pequena porção, sua casa, sua família. Deus o colocou numa pequena arca da salvação, onde você, José, e onde você, Maria, tem a sua função. Nessa função você não pode falhar. Ou seja, assim como José e Maria, né, e o Monsenhor Jonas tem o cuidado aqui de chamar eu e você de José e Maria também, não por acaso, mas pela necessidade que a gente tem, né, de ter como modelo José e Maria, nós também recebemos responsabilidades, recebemos, né, a confiança de Deus para conduzir algo, para, né, trabalhar algo para Deus. Nós não podemos falhar, Deus confia em nós nessa missão, não é a outra pessoa, né? Ou seja, o seu casamento, o meu, os nossos filhos, o trabalho, onde você atua, a sua cidade, tudo isso está confiado a você, não é a outras pessoas, né?
Deus não quer que você falhe, Ele precisa de você, precisa da sua fé, precisa da sua entrega, precisa do seu olhar sobrenatural. Você, José, não pode mais viver como simples homem. Deus está lhe dando a visão espiritual dos fatos. Há uma obra de salvação a ser feita nesta arca da salvação que é a sua família. Como é bonito, né, pessoal? Recomendo aqui que vocês leiam esse livro, né? É muito mais rico, lógico, né, do resumo que eu fiz aqui para vocês. E para finalizar, eu vou ler aqui uma oração para a gente fazer junto, uma oração do Monsenhor Jonas, né, que está dentro do livro, tá? Vamos lá? Jesus, eu quero ser José. Quero ter a coragem, a fé, a entrega de José. Eu sei que me aceitas e confias em mim como confiastes em José. Senhor, eu sei que não olhas para os estragos que aconteceram na minha vida, mesmo que eu esteja entregando-te só os pedaços. Faça-se em mim conforme tua vontade. Toma-me nas mãos como barro. Faz-me e refaz-me de novo, Senhor, porque eu preciso e quero ser uma nova criatura. Pega o barro que eu sou e trabalha em mim. Eu te dou liberdade para isso. Eu sei com quanto carinho o Senhor me pega nas mãos e me faz novo. Desse barro que eu sou, me tornarei um vaso precioso, obra-prima em tuas mãos. Eis-me aqui, Senhor. Tu me chamas e eu me entrego. Amém. Que o Senhor receba, né, Monsenhor Jonas, em teu reino e que ele possa interceder por nós. Vamos fazer aqui nosso ato diário de consagração a São José e a ladainha. Ó meu Pai, meu guardião, eu me ofereço todo a vós e em prova da minha devoção vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e todo o meu ser sem reservas. E como assim sou vosso, ó bom Pai, guardai-me e defendei-me como bem e propriedade vossa. Amém. Ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrão dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por uma inefável providência vos dignaste a escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Muito obrigado você que acompanhou aqui até o final. Compartilhe esse vídeo se você gostou, né? E curta aí o canal, né? E nos siga, tá bom? Que Jesus nos abençoe,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço.